O gol é o momento mais esperado em uma partida de futebol. Tem jogador que fica tão eufórico com a façanha que até perde o controle de si durante a comemoração. Alguns exageram tanto que passam dos limites e fazem provocações que tiram atletas e torcida adversária do sério. No vídeo de hoje, você vai acompanhar o caso Adebayor e a comemoração mais desrespeitosa do futebol. O que será que o craque togolês aprontou? Não perca essa e outras comemorações que deram o que falar nos últimos anos. A galinha de Tevez. O maior clássico das Américas, valendo vaga para a final da Taça Libertadores. Só aí já havia um ótimo cenário para polêmicas e dramas inesquecíveis. Em 2004, Boca Juniors e River Plate disputavam a semifinal da maior competição de clubes na América. O ambiente era tão tenso na capital argentina que as autoridades determinaram que seriam 2 jogos de torcida única. O Boca venceu o primeiro confronto no estádio La Bombonera por 1-0. O jogo ficou marcado por uma confusão e 3 expulsões ainda no primeiro tempo. Você consegue imaginar como o clima ficou tenso para a partida de volta? O River jogaria em casa, com a torcida toda a seu favor, para tentar reverter a vantagem do rival. E o time até fez bem seu papel, abrindo o placar no início do segundo tempo. Mas aos 44, veio a ducha de água fria. O jovem craque do time do Boca, Carlito Tevez, aproveitou um cruzamento rasteiro da esquerda e estufou as redes do rival. Era para ser o gol da classificação. Na comemoração, o atacante tirou a camisa e imitou uma galinha diante dos 65 mil torcedores do River. Não era possível um gesto mais audacioso e provocativo. Mas afinal, o que a galinha tem a ver com o clássico? Desde a década de 60, a torcida do River é apelidada de galinha pelos rivais. Em 1966, o River Plate perdeu a final da Libertadores de virada para o Peñarol e no jogo seguinte, uma galinha invadiu o campo do time argentino. Era o suficiente para uma provocação se eternizar no futebol local. Voltando à semifinal de 2004, a torcida do River não gostou nada da brincadeira e o árbitro também não. Tevez acabou expulso por causa da provocação ao adversário. Por fim, a equipe da casa marcou um gol nos acréscimos e levou a disputa para os pênaltis, mas o Boca levou a melhor. Após uma semifinal como essa, Tevez passou a ser ainda mais amado pela sua torcida. José Mourinho e suas polêmicas. Como treinador, o português José Mourinho é um grande acumulador de títulos e também de polêmicas. Um personagem assim pode ser acusado de tudo, menos de tedioso. Mourinho é capaz de causar confusão até quando vibra com uma vitória. Em 2010, o treinador comandava a Inter de Milão e tinha a difícil tarefa de parar o supertime do Barcelona pelas semifinais da Liga dos Campeões. No primeiro jogo, sucesso total para o time italiano e vitória por 3-1. No jogo de volta, esperava-se uma goleada da equipe espanhola, mas a vitória foi por apenas um gol. Inter classificada e uma comemoração furiosa de Mourinho diante da torcida espanhola. A atitude provocativa do treinador chegou a irritar alguns jogadores do Barça, que partiram para cima do português. Para esfriar os ânimos, os responsáveis pelo Camp Nou chegaram a ligar o sistema de irrigação, enquanto o time do Inter ainda comemorava, mas nada que incomodasse os jogadores e o treinador. Alguns anos mais tarde, Mourinho voltou a causar, em outra vitória fora de casa, pela Liga dos Campeões. Dessa vez, o técnico português estava no comando do Manchester United e enfrentava a Juventus em Turim. O treinador, que havia feito muito sucesso em sua passagem pela Itália, passou o jogo todo ouvindo insultos da torcida local. No jogo, uma virada improvável contra o time de Cristiano Ronaldo e muita vibração do ex-treinador da Inter. Após o apito final, Mourinho levantou do banco e foi em direção à torcida da Juventus com a mão na orelha, sinalizando que não ouvia mais as vozes dos torcedores italianos. Alguns jogadores da Juventus não gostaram da provocação do treinador e foram tirar satisfação com ele. Mesmo assim, Mourinho não deu muita bola e continuou sua festa. Depois do jogo, ele mesmo admitiu que foi desnecessário, mas faz parte do jogo. Tevez e Mourinho podem ter causado bastante com suas comemorações, mas nada perto do que fez Emmanuel Adebayor. Confira essa história e não esqueça de dar o seu like e se inscreva no nosso canal para ver outras histórias polêmicas que se passam no mundo do futebol. O caso Adebayor. Hoje, muitos jogadores não comemoram seus gols contra ex-clubes, em sinal de respeito. Mas nem sempre os craques têm tanta consideração pelos times em que atuaram no passado.
Nesses casos, algumas reações podem ser um tanto exageradas e geram certo desconforto nos torcedores. Isso quando não provocam a ira dos adversários. Você conhece algum caso assim? Em 2009, o togolês Emmanuel Adebayor e a torcida do Arsenal viveram uma relação de amor e ódio. A comemoração de um gol foi a responsável por tamanha transformação. Mas por que será que essa comemoração gerou uma polêmica tão grande? O atacante havia defendido o time londrino por 3 temporadas e marcado 46 gols, um desempenho nada mal. Mesmo assim, a diretoria do clube decidiu que não precisava mais dos seus trabalhos e o liberou para procurar outro clube. Não bastasse essa saída frustrante, logo em seguida o treinador do Arsenal deu uma entrevista dizendo que Adebayor estava saindo do clube por causa de dinheiro. A torcida do time adorava o atacante, mas de uma hora para outra, o ódio tomou conta e o jogador começou a ser xingado de mercenário e coisas ainda piores. E a situação só foi piorando. Ao sair do Arsenal, Adebayor foi para o Manchester City, que se tornou o novo time rico da Inglaterra. Não podia ter feito pior escolha para atrair haters. Então, na primeira oportunidade que o togolês teve para enfrentar seu ex-clube, o caldeirão ferveu. Você não vai acreditar em como a coisa ficou feia de verdade. Na 4ª rodada da nova temporada, o City venceu o Arsenal por 4-2 e o togolês foi o grande protagonista da partida. Aos 35 minutos do segundo tempo, o atacante aproveitou um cruzamento vindo da direita e cabeceou para o fundo do gol. E qual foi o tamanho da euforia ao marcar um gol contra o ex-clube? Adebayor disparou até o gol no outro extremo do campo. Uma arrancada tão incrível quanto o Usain Bolt nos 100 metros rasos. O jogador foi direto para o local onde estavam os torcedores do Arsenal, se ajoelhou e abriu os braços diante dos olhares furiosos dos rivais. E olhares furiosos e xingamentos não foram tudo. A torcida do Arsenal ficou revoltada e muitos que estavam ali presentes queriam invadir o campo e partir para cima do jogador. Alguns torcedores chegaram a jogar objetos no campo. Os seguranças, coitados, esses tiveram trabalho. O árbitro da partida não gostou nem um pouco da provocação do atleta do City e o puniu com um cartão amarelo. Mas é claro que a atitude do jogador não ia ficar assim tão barata. A Federação Inglesa levou anos para domar a violência nos estádios do país e não tolerava gestos que pudessem incentivar novas crises. E quem será que pagou a conta pelo gesto ofensivo do jogador? Adebayor foi punido com 2 jogos de suspensão pela comemoração considerada exagerada. Ainda houve uma multa de 25 mil libras aplicada ao atacante. Anos mais tarde, o atleta justificou que aquela vontade toda na comemoração não foi apenas por causa do ódio que sentia por seu ex-clube. Adebayor alegou que durante a partida ouviu muitos insultos racistas vindo do lado da torcida do Arsenal. Os mesmos torcedores que alguns meses antes comemoravam seus gols, agora estavam o ofendendo no nível mais baixo que conseguiam. Estes torcedores agiram contra todos os bons valores do esporte e, para eles, não houve punições. Fala aí, torcedor, o que você achou da atitude de Adebayor? Se você se impressionou com essa história, não deixe de dar o seu like e aproveite para conferir outro tema polêmico em Os Momentos Mais Antidesportivos do Futebol.